Imagina, eu tava devendo quanto? Quebrou com 3 milhões. O negócio é o seguinte, ou você me mata ou você espera pra receber. Se me matar, não vou receber. Eu quero saber qual é o teu próximo não agora. Ali foi um pouco mais agressivo, foi 3 milhões. A única missão do Barreto era ter um não, cara. Um não. Meu milagre já tá aqui. Eu já ganhei o meu milagre, eu estou viva. Tá bonitão. Prontinho, meu maquiador aqui, ó. Grava o maquiador. O make. Esse cara é bom, né, velho? Melhor do que maquiador é corretor. Então, pessoal, estamos aqui hoje na orla do gasômetro para gravar mais um vídeo para vocês. E a pergunta é, como conquistar 500 mil em patrimônio imobiliário? Vamos ver se a gente consegue descobrir essa pergunta aí. Lembra de se inscrever no canal, curtir, comentar, clicar no sininho aí para receber todas as informações do canal. Fala com a gente no Instagram, comenta, compartilha com os amigos. Com certeza vai ajudar bastante. Beleza? Vamos para cima. Bora começar a entrevistar o pessoal aí, então. Tarde, tudo bem? Se importa a gente fazer algumas perguntas a respeito do mercado imobiliário? Não entende? Melhor ainda, porque daí assim eu consigo interagir na entrevista. Pode ser? Ah, não, beleza, vai lá então. Vai lá, tamo junto. Ai, ai. É isso aí, velho. É 1 pra ele, 0 pra mim. Só que agora eu tô ativo, velho. Agora ninguém me segura. Licença, boa tarde, tudo bem? Se importa a gente me responder algumas perguntas a respeito do mercado imobiliário? A gente é de uma imobiliária aqui de Porto Alegre. A gente tá gravando aqui na orla com o pessoal. Cara, nós estamos com compromisso. Entendi, não, beleza. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau. 2-1, desculpa, 2-0. 2 Ah, 3 perguntas é boa, né? Vamos os brigadianos ali, ó. Vamos correndo atrás daquele cara, ó. Vamos atrás do não. Agora eu quero o não. Eu quero saber qual é o teu próximo não agora. Vai lá. Me acha um não. Não vem com sim agora, né, Du? E o não, ó, o próximo tem que ser um não. Não pode ser sim. Pegou? Eu quero um não. Seu não. Vai em quem vai te dizer não. O brigadiano vai te dizer não, por incrível que pareça. Vai ser um exemplo de entrevistar os brigadianos. Não, acho que pra lá, ó meu, tem, ó. Vamos caminhando ali, ó. Pô, vazio, cara. Já olhou pros dois lados, né, Du? Boa tarde. Se importa de me responder algumas perguntas a respeito do mercado imobiliário? Nós somos de uma imobiliária aqui de Porto Alegre. São perguntas bem básicas. Pode ser? Perfeito. Como é que é o seu nome? Denilson, Denilson. Qual a sua profissão, Denilson? eu trabalho em logística, Trabalha em logística. Você tem imóvel próprio ou alugado? alugado. Alugado, quanto que tu paga mais ou menos de aluguel? Estou em torno de 1.000 agora. Em torno de 1.000? E foi uma opção sua morar de imóvel alugado ou não teve oportunidade de compra ainda? Não, foi a opção que eu aluguei o meu, que era pequeno, e peguei o maior. E pegou, mas o senhor já tem imóvel então? Sim, é da minha esposa. Da tua esposa, quanto tempo faz que vocês compraram esse imóvel? Faz 10 anos. 10 anos? E me conta uma coisa, em qual bairro fica esse imóvel? Aqui no centro histórico. E se o senhor pudesse deixar aí uma dica para a gurizada que está chegando agora, está começando a vida profissional, acha que vale a pena investir em imóvel ou não? Sim, vale a pena. Por qual motivo? Ter um lugar mais aconchegante, perto de faculdade, transporte, toda a locomoção bem pertinho do centro, vale a pena. Excelente. E se tivesse ainda um subsídio de 20 mil reais para ajudar? Melhor ainda. Melhor ainda. Excelente. Muito obrigado, viu? Valeu. Moça, com licença. Tudo bem? Se importa de gravar uma entrevista comigo? Algumas perguntinhas sobre o mercado imobiliário? Sim, Pode ser? sim. Excelente. Como é que é o teu nome? Renata Maia, Renata Maia. Qual a tua profissão, Renata? sou advogada. Tu mora em imóvel próprio ou alugado? Moro em imóvel alugado hoje, Uhum. mas porque eu sou de Goiás, tenho os meus imóveis lá e estou morando aqui. Nossa, gostei. Tu tens teus imóveis. Quantos imóveis tu tem? 4, 4 imóveis. Faz quanto tempo que tu comprou o primeiro? aos meus 24 anos. E tu lembra quanto que tu pagou? Em torno mais ou menos de 389 mil. E quanto que ele vale hoje? Uns 780 mil. 700. Então acho que valeu a pena? Há uma perspectiva, mas sim, se for a longo prazo, sim, mas se você quiser um retorno melhor, talvez em feelings imobiliários, não sei, na bolsa, para mim naquele momento era viável. Hoje já não está sendo tanto porque eu estou aqui e aí vou vendê-los lá, alguns também, mas vou permanecer com um para comprar algo aqui e para investir na bolsa. Pô, excelente. Espero que seja comigo essa compra aí. Quem sabe? E me conta uma coisa, o que te motivou a comprar outros imóveis? O
mercado naquela época, a taxa Selic estava tranquila, estava legal. Hoje está bem melhor para os investidores e eu acredito que para quem está iniciando é uma forma de começar a aumentar a sua riqueza. Imóvel é uma forma de começar a ser rico, né? A investir, nem que se for de forma pequena. Aqui em Porto Alegre mesmo, eu tenho observado que no centro histórico, por exemplo, os imóveis eles têm um custo, um valor aquisitivo menor, porém um aluguel muito alto. E isso tudo porque ele está envolto em um dos maiores locais de tratamento de câncer do Brasil. Então hoje, se eu falar para você em Airbnb, sim, inclusive vou comprar um para fazer Airbnb. Estaria sendo ótimo e rendendo muito mais que a taxa Selic. Então isso depende da sua visão. Para a pessoa começar a enriquecer, para aquela pessoa que tem um pouco valor no bolso ou que quer fazer um investimento a longo prazo, recebendo aluguéis, que tem um interesse efetivo, talvez ter 10, 9 imóveis, é satisfatório. Eu mesmo, não é porque eu estou vendendo os meus imóveis lá que eu não quero ter mais. A minha pretensão é ter pelo menos 10 imóveis por essa região do sul, na prática de Airbnb. Perfeito. Me conta uma coisa aqui, você mora em qual bairro? No centro. Aqui no centro? Sim. E como que é morar no centro de Porto Alegre? O centro ele é tumultuado, né? Tem outros bairros um pouco melhor, mas eu acredito que hoje as grandes oportunidades estão no centro de imóveis para Airbnb, perto da Santa Casa de Misericórdia, perto da URGS, mas também se for pensar em algo maior um pouquinho ali, um Moinhos também é bem legal, academias melhores, pessoas melhores, de ter convivência, mais educadas às vezes. Mas o maior índice de alta desses aluguéis é porque as pessoas vêm, ficam pouco tempo e vão embora. Elas não compram os imóveis, então para quem está aqui hoje, comprar e fazer esse tipo de investimento é legal. E se eu puder dar uma dica aí para vocês, gente, que tem alguns apartamentos aqui no Rio Grande do Sul que permite que você compre ele que é de 1, 2 quartos, 3 quartos e transforme em 2 apartamentos. Então, se você consegue comprar um imóvel desse a 200, 300 mil, que tem muitos aqui no centro histórico, se for procurar bem e tiver um bom corretor de imóveis, você consegue ter 2 fontes de renda. 2 imóveis te rendendo mais ou menos 6 a 7 mil reais por mês. Excelente, você não quer trabalhar com a gente lá, cara? Eu amo advogar. Estamos precisando de gente assim, cara. Qual área você advoga? Eu tenho um escritório que é o primeiro do Brasil hoje, 100% digital. Atende o Brasil inteiro, full service. Nós temos todas as áreas de atuação, desde o direito marítimo até o direito aeronáutico e INSS todos. A minha área de especialização é o direito digital, aos crimes cibernéticos e direito empresarial. Mas é isso, eu amo o que eu faço, né? Beleza, quer deixar tua rede social aí, a rede social da empresa? Sim, adicionem lá, gente, @Maia Digital e Paterniship Advogados. Excelente, muito obrigado, viu? Isso, prazer foi Valeu, todo meu. prazer, Até a bom próxima. treino aí. Tchau, tchau, gente. Prazer, valeu. Qual é a sua rede social? É Lucas com 2 A's Barreto. É assim, eu venho de uma família muito pobre, então eu tive que aprender. Eu tive que aprender como me sobressair, como fazer as coisas um pouquinho mais diferentes. E querendo ou não, o que as pessoas têm hoje é um déficit de quererem viver acima do que pode. E as pessoas têm que entender que elas têm que viver um degrau. Então eu sempre costumo falar, eu poderia estar morando, por exemplo, hoje num dos bairros mais caros de Porto Alegre, sim. Mas devo não, porque a gente sempre tem que viver um nível abaixo do que a gente realmente é. Hoje eu tenho 31 anos, eu fiz o meu primeiro milhão com foco aos meus 28 anos. Fali 3 vezes, já Vamos continuar falando isso aí, grava aí, fiquei cara. devendo, né, alguns mil. Né, então eu fali aí essas 3 vezes. Com quantos anos tu falhou a primeira vez? Eu fali a minha primeira vez aos 22 anos, Bem nova. no restaurante mexicano, onde eu emprestei um dinheiro para um pessoal, entrei de sócia e não sabia mexer com aquilo. Fali a primeira vez, uma dívida de 150 mil reais. Eu cheguei em todo mundo que estava lá e falei, olha, o negócio é o seguinte, ou você me mata ou você espera para receber. Eu vou voltar, vou pagar todo mundo. Vocês têm essas 2 opções, se me matar, não vão receber. Todo mundo me esperou, tanto que é que hoje eles continuam fazendo negócio. Porque eu sempre falo para as pessoas, preste muita atenção nas pessoas que te cercam. Honre muito aquelas pessoas que te deram lugar na mesa quando você não tinha nada, porque às vezes, nós, pelo nosso ego, né, nós temos aquele sentido assim, eu vou honrar aquela pessoa que não fez nada para mim, só para mostrar para ela que eu sou capaz de fazer aquilo. E esquece aquelas pessoas que serviram ela, aquelas que realmente devem ser honradas. E aí você sempre andar certo. Não mentir para as pessoas, andar correto com aquelas pessoas. Se você não tem condição de fazer aquilo naquele momento, fala para aquela pessoa, olha, eu não tenho. Como profissional também, eu tenho condição de fazer isso e aquilo. Não minta. E você vai longe. E tenha coragem, tenha coragem. Depois fali de novo
aos meus 25 anos. Ali foi um pouco mais agressivo, foi 3 milhões. 3 milhões? 3 Qual era o milhões negócio? de reais. Era a venda imobiliária de chácaras. Caramba. Em Goiás a gente trabalha muito com isso. A gente pega ali uma gleba de terras de 3, 4 alqueiros, divide em chácaras de 1.000 metros quadrados e vende, né? E era um empreendimento que eu fiz com um ex-companheiro meu. E aí quando eu acordei ele tinha desviado 3 milhões e me deixado com mais uma dívida. Caramba. E aí fui me erguendo, fui de novo, né, aos poucos. Só que aquelas pessoas que têm medo, ainda mais quando você não tem nada. Se você não tem nada, você não tem que ter medo, você não tem nada, vai perder o quê? Não tem nada, cara, né? Tem muitas coisas que se você não sabe fazer sozinho, quando você vai pegando uma alavancada assim, você vai pagando pessoas para fazer. Então hoje eu tenho uma pessoa que cuida da minha finança, tenho o meu escritório cheio de advogados aí, amparados para todas as áreas que você precisar, mas fali isso, fui por água abaixo. E aí eu olhei pro meu estado e falei, tá, eu gosto daqui, bacana, tenho um pouquinho para começar, só que eu tô estagnada, tô ganhando bem, tá? Só que a vida é aqui e eu gosto de viver aqui. Então eu vou viver aqui. Vou para outro estado, vou para onde as pessoas têm um currículo maior que o meu, elas podem me oferecer coisas melhores que eu, porque isso eu vou olhar e falar assim, vou me sentir acuada, então vou me obrigar a dar aquela apavorada, né? Porque a minha estratégia de vida é chegar aos meus 45 anos com 6 milhões e 800 mil investidos. Isso vai me dar uma renda de 50 mil por mês, mais 10 imóveis que eu quero ter na região de aluguel. Porque tudo também você tem que ter uma perspectiva de começo e fim. Sim. Mesmo que aquela empresa seja muito, muito grande, esteja te dando muita grana, mas você tem que ter uma perspectiva de começo e fim. Então, ali, aos meus 45 anos, eu vou vender, agora eu vou viver. Né? Aí vou conhecer outros lugares, vou passear, vou ajudar pessoas, porque de nada serve se você passar aqui, tiver muito dinheiro e não puder abençoar vidas, não puder dar lugar para as pessoas, não puder servir. Um dia eu falei para as pessoas, eu amo servir. Aí me disseram assim, mas eu não sou garçom, tudo bem. Mas se Cristo que foi Cristo lavou o pé dos seus discípulos, quem sou eu? Então eu amo servir. Quanto mais você não seja draga na vida das pessoas, seja fonte. Quanto mais você consegue ser fonte, mais o dinheiro vem. Quanto mais você honra o seu pai, mais a sua mãe, mais o dinheiro vem. Quanto mais você é fiel à sua esposa, ao seu marido, mais o dinheiro vem. Quanto melhor pai você é, mais o dinheiro vem. Mas não é... Aí eu falo assim, mas por que aquela pessoa, fulano, só faz um monte de coisa errada e tá dando certo? Porque aquela pessoa já tá condenada, então pra ela o certo vai vir mesmo. Porque o que é certo, o que é correto, é mais difícil. O seu sonho, ele vai te esmagar, ele vai te destruir. O seu chamado, ele vai te colocar lá no chão. Ele vai te fazer dormir sem saber o que você vai fazer, o que você vai comer, né? E eu não sou feminista de jeito nenhum, e se quiserem colocar isso nas redes, eu sou de direita, né? Porque eu sei como que funciona os impostos no Brasil. Quando você chega ali com o seu sonho, ele tá te esmagando, que você olhar e falar assim, meu Deus, que eu já cheguei em situações que eu falo assim, meu Deus, pra eu que sou mulher é um pouco mais difícil de você abrir espaço. Tá? Não que seja impossível, mas sim é um pouco mais difícil para que eu abra espaço. É diferente de um homem para ele vir abrir espaço, né? E o final a melhor escolha da sua vida não é sua profissão. Se você é solteira, é com quem você vai casar. Então hoje ainda, eu me encontro sem esse tipo de relação. Por quê? É interesse? Não. Às vezes você vai ter uma mulher ou um homem, tá? Que eles estão ali lutando, mas não estão naquele mesmo nível de vida que você. Mas aí você olha para aquela pessoa, se ela for incansável, incessante, aquela pessoa vai crescer na vida. Agora, não é o problema, não é a situação financeira que ele se encontra naquele momento. É ele ser incessante, ou ela ser incessante, incansável, com sede. Agora, se a pessoa não tem isso, cara, não fica. Não fica, porque aquilo ali vai te levar pro fundo do buraco. E a escolha, as coisas que acontecem na sua vida é um problema seu, foi sua escolha sim, foi você que se fez, foi você que meteu ali. Então, não tenha medo, honre seu pai mais sua mãe, viva a vida, faça amizades, abrace pessoas, ame pessoas, porque a vida é isso. Ame as pessoas, gente. Porque a Bíblia fala, amai ao próximo como a ti. Se você não é capaz de amar, de servir, porque você nem se ama. Você não sabe nem quem você é. É verdade, tem que ter muita identidade para conseguir servir o próximo, né? Sim. Tem que ter muita identidade. Sim. É quando eu chego numa pessoa que eu olho e falo assim, cara, eu te amo. Aí a pessoa fica assim, mas você mal me conheceu. Eu falei, tá, mas eu não preciso, eu me conheço, então eu sei te amar. É o que me basta. E já sofri muito por esse meu jeito de ser, das pessoas falarem, mas talvez você é forçada, mas não sou. É isso mesmo, eu amo as pessoas como Cristo me manda, lógico que com a minha educação, com o meu respeito, com o meu caráter, mas sempre, se você tem na sua vida aquelas pessoas que
te ajudaram, que eu tenho muitas. Vocês podem não estar conversando, pode ter havido um atrito entre vocês, mas que ela te honrou naquele momento, a hora que ela bater na sua porta, honra ela. Honra ela. Às vezes você vai estar assim sufocado, mas honra aquela pessoa. Porque vocês não sabem quanto é gratificante. E de eu ter devido, às vezes, 150 mil pra uma pessoa, e aí ver ela me ligar e falar assim, Renata, você precisa disso e disso, eu vou te fazer. Porque ela sabe que se alguma coisa me acontecer, eu vou demorar, mas eu vou voltar lá e vou pagar. E meu pai dizia, eu não gosto de falar isso porque eu acho que a gente atrai muito as coisas, né? Mas o meu pai usava uma frase assim, a gente já é pobre, então só tem palavra. Aí eu modifiquei um pouquinho, eu falo assim, como eu sou de Goiás, eu costumo dizer assim, nós temos a nossa palavra. Minha palavra não faz curva de nível, ela é sempre retinha. Então se eu te der a minha palavra, eu vou honrar com ela. Nem que isso me prejudique, mas eu te dei a minha palavra. Nós não vamos sair daqui, nós não vamos deixar de conversar sem que a minha palavra seja honrada com você. Porque é assim que coisas mudam a história. Faça o que você tiver de fazer na vida com amor. Às vezes não é aquele emprego que você queria naquele momento. Eu dormi na rodoviária para estudar. Caramba. Todo mundo olhava para mim, meu pai falava, eu não tenho condição. Eu falava, pai, então eu vou. Fui bolsista, aluna 9.5, dormia na rodoviária, comia marmita estragada, porque não tinha, andava com uma mochila de 9 quilos, sou atleta de 18 anos, treinava, dormia 2 horas por dia. Caramba, qual esporte? Eu sou atleta de musculação. De musculação, Sim. legal. Então aí eu falava assim, gente, e ali? O seu sonho vai te arrebentar. Ele vai tirar. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E qual relação o esporte tem com o teu sucesso profissional? Disciplina. Disciplina? Sim, disciplina. Porque não é qualquer pessoa. Eu ainda brinco assim, gente, você tem um filho, coloca ele no esporte desde que ele tenha 2 anos. Porque o esporte, ele tem a disciplina. Porque se eu não mantenho uma disciplina na minha alimentação, se eu não mantenho uma disciplina de treinos, eu não chego no meu essencial do meu corpo. No que eu tenho que ter ali, no que eu busco, no que eu realmente busco. Que não é a perfeição, mas sim o meu melhor. E o esporte, ele tem tudo a ver com a disciplina em tudo que você faz na sua vida. Você pode até procrastinar. Eu procrastino. Mas o esporte, a hora que eu levanto assim que eu faço, não, mas eu tenho que ir. E aí você chega num ponto do esporte que ele te deu tanta disciplina que o seu corpo sente falta quando você não vai. Ou seja, se ele sente falta nas outras áreas da sua vida também, com tanta disciplina que você vai fazer, vai sentir falta. Você vai sentir falta de estudar, por mais chato que seja, você vai sentir falta de se alimentar bem, a hora que você comer um alimento sujo, você vai sentir falta de tratar uma pessoa bem quando te desrespeita. Essa é a grandeza da vida. Pode parecer besteira, mas é essa a grandeza da vida. Seja grande. Sim. Seja grande. Se tu não te trata de uma maneira boa e com disciplina, como que tu vai exigir que as outras pessoas te tratem Sobre assim, isso. né? É sobre isso, Começa é o a sentir. respeito consigo mesmo. Eu não sei como as pessoas chamam, mas pra mim é amor próprio, é o amor que Cristo me manda passar para as outras pessoas. Mas eu tenho que cuidar de mim, senão não tem a ver com egoísmo. São coisas totalmente diferentes, porque hoje o mundo tá cheio assim, aí o eu, aí o ego. Aí deixa de fazer pro próximo, deixa de tratar o pai e a mãe bem, trata a mulher mal, não honra o corpo, deixa qualquer um entrar. E aí depois chega e fala assim, não, mas isso sou eu. Não, isso não é você. Isso é uma forma de você chamar atenção para sua vida. Porque aquela pessoa que ela tem disciplina, que ela tem caráter e que ela modifica as coisas, ela pode até cair, mas ela não deixa ser corrompida. Com certeza. E se tu pudesse dar uma dica aí pro pessoal que tá começando a vida agora, lá nos teus 22 anos, quando tu tava quebrando a primeira vez, qual é a dica que tu poderia dar? Erre, gente. Vocês não tem nada agora. Erre muito mesmo, mas sempre colhe naquelas pessoas que têm alegria de viver e naquelas pessoas que estão melhores que você, para que você suba o nível, mesmo que você esteja lá embaixo. Isso eu não tô falando para você frequentar mansões, igual eu vejo as pessoas, porque a vida não é isso, gente. A vida é cair, levantar, a vida é não ter o que comer tem dias, a vida não é aquilo tudo que as pessoas te ensinam para você chegar num sonho. É doído, é cobrado, é disciplinado, te arranca, te rebenta, mas você consegue errando, aprendendo e estando perto de pessoas que vão te levar para o próximo nível. E uma das pessoas que mais tem que te levar para o próximo nível é você mesmo. Então aprenda a solitude também, porque esse é o preço. Não vai ter muitas pessoas à sua volta, ainda mais quando você cair, porque as pessoas que você deve prestar atenção quando você cair é aquelas que te ajudaram a te socar lá dentro do buraco, as que pisaram para você cavar mais fundo, as que te deram a mão quando você estava lá dentro e as que te ajudaram a sair daquele buraco. E é impressionante como a solitude é importante, né? No caminho de empreender. Porque são vários momentos, né? Só a gente sabe o que a gente passa antes de dormir. Sim. Ou quando acorda, quais são as nossas preocupações, né? Sim, é tenso, porque às vezes você vai dormir e sem saber como tem que pagar um boleto de 10 mil. Sem saber como tem que pagar um boleto. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? E assim, ó, gente, arrisca. Uma grande dica que eu tenho pra vocês é assim, ó, nunca também fale que não sabe. Eu não sei.
eu não sei fazer aquilo. Quando uma pessoa te perguntar algo dentro da sua profissão, você fala assim, espera até amanhã que eu te respondo. Mas nunca diga que você, não vou fazer, não sou capaz de fazer. Faz, se arrisca. Você vai errar, mas se arrisca, porque é dentro de uma dessas que foi o que aconteceu comigo que eu ganhei espaço. Nos momentos ali de dificuldade, qual foi a importância de Deus na tua vida? Para falar de Deus, me emociona muito, porque eu não sou cristã só por ser, só porque é bonito hoje, né? Eu sou cristã porque eu tive experiências espirituais com Cristo. Eu não era para estar aqui hoje. E mesmo assim ele me respondeu. E o que eu falo para você, gente, a hora que o Pai mandar, a hora que ele te chamar, porque eu tô aqui para servir ao meu Deus. Eu sou serva dele. O que ele me mandar fazer, ele sabe dos meus sonhos. Ele sabe o que eu quero, gritando ali dentro do meu coração. Mas aonde ele me chamar, aonde ele me botar, que for na África, que for lá com as pessoas que estão passando fome, aonde ele me mandar eu vou. Deus, a sua fé é muito importante. Porque se você não tiver fé em nada, cara, em que você vai ter fé? O que vai te movimentar? Eu olhava para os meus pais, aquela vida, meus pais passando dificuldade, a gente passando. Aí eu olhava e falava, Deus, era Deus. Era Deus o tempo todo e eu sempre acordo sorrindo, eu sempre levanto rindo e eu falo para as pessoas, gente, o meu milagre já está aqui. Eu já ganhei o meu milagre, eu estou viva. Enquanto muitos estão lutando para viver, eu estou viva. Eu tenho água, eu tenho comida. O milagre, às vezes, gente, está ali. O milagre já é o seu acordar. O milagre é você pegar, levantar a bundinha do sofá, encher o copo d'água e beber. O milagre da sua vida, às vezes, é uma pessoa que te dá bom dia, é uma pessoa que te levanta, é uma pessoa que te dá força nas palavras. Então, você tem que ter fé, você tem que ter um apego com Deus, porque senão você não consegue passar, ou se você passa, você se torna um ser humano frio, desagradável, com dinheiro e sozinho. E você, com dinheiro, sozinho, frio e desagradável, não vai adiantar de nada. É depressão, vida. né? É depressão. Para de fazer sentido a vida. Sim, porque você está construindo um império, não é? Sim. É isso que você pretende na sua vida. Se você morrer hoje e não deixar pra ninguém, qual foi o sentido? Agora, eu te falo, qual foi o sentido da vida do Silvio Santos? Ele deixou um legado. O legado dele vai percorrer anos e anos e anos, que é isso que eu quero pra mim, que o meu legado, ele percorra anos e anos e anos. Agora, quando você tá ali sozinho, todo mundo afastou, seu legado vai ali, pode ser até milionário, ele vai morrer. Acabou o meu legado. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que o meu legado continue ensinando, que o meu legado continue praticando e abençoando vidas, tirando pessoas da pobreza, abençoando aquelas pessoas que não têm o que comer, abençoando as pessoas com palavras, que a minha profissão ensine, salve vidas e que eu possa atender mesmo quando a pessoa não tenha dinheiro, que eu tenha tanto dinheiro que às vezes eu vejo aquela pessoa com dificuldade e consiga atender ela, porque hoje o dinheiro já não me faz diferença. Com certeza. Deus dá pra quem multiplica, Sim, né? é sobre isso. Excelente, muito obrigado. Pô, baita entrevista. E aí, gente? Então, a única missão do Barreto era ter um não, cara. Um não. Ele conseguiu o sim e uma grande lição, né, da Renata. Lição, velho. Ah, Lição. que- Empreendedora das Lição, nossas. cara. Das nossas. Com Deus no coração, né, velho? E daí, tu sabe o que eu fico pensando, velho? Que a gente fala tanto sobre... Pega o microfone aí que tu tá sem microfone. Eu fico pensando o seguinte, a gente fala tanto sobre Deus. Inclusive, eu e o Dô, a gente tava conversando antes de sair do escritório. Ele falou de como foi na igreja ontem e tudo mais. Ontem eu tava na igreja também. Daí a gente vem entrevistar, a gente vê uma pessoa que é empreendedora, jovem que nem a gente, com princípios bem parecidos com o nosso. É verdade. E que a situação simplesmente flui, ela simplesmente acontece, né? Imagina, olha quanto tempo a gente ficou entrevistando com ela. Foi a pessoa que a gente mais entrevistou, é uma pessoa que eu chamaria pra gravar um podcast sem sombra de dúvida, mesmo não estando no projeto. Com certeza. Sabe por quê? Porque tem muito a agregar. E daí é aquela coisa, né? Quando Deus tá colocando a mão, tudo acontece. Gente, não é normal a gente chegar aqui, pode filmar aí a quantidade de pessoas que tem aqui, não tem tantas pessoas hoje aqui. Terceira, a gente tomou 2 não. Os 2 primeiros foram não, daí depois a gente tomou 2 sim seguido. Verdade. E daí agora, essa moça, a Mai, que, pô, chegou somando pra caramba, velho. O que tu achou das perguntas? Virou? Virou. 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 Virou, pô. Excelente. Só valeu. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, clica no sininho. Tem mais alguma coisa que eu tenho que falar, Dô? Segue no Instagram, segue a Imobiliária no Instagram, que a gente não vai parar de fazer conteúdo, velho. A gente não para. Pô, imagina, eu tava devendo quanto? Sim. Quebrou com 3 milhões. Mosqueira, vamos largar a mão, velho. Não, e o melhor, cara, é que ela é de direita ainda por cima, né? E de direita. Valeu, tamo junto. Obrigado, Deus, pela venda.